eu vou começar já me apresentando para a gente seguir aí a nossa pontualidade quase britânica. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Clara, eu sou advogada e consultora na eComply. Muitos aqui já conhecem ou já são parceiros da eComply, né? Já utilizam na organização. Mas para aqueles que ainda não conhecem, a eComply é um software que atende tanto os projetos de adequação LGPD quanto o GDPR. E é uma plataforma bastante intuitiva e automatizada que objetiva simplificar os processos de adequação, facilitando os controles, né, em apenas um só lugar e garantindo gestão de documentos, gestão de atividades de tratamento, de incidentes, controle de solicitação de titulares, medidas técnicas organizacionais, e a gente busca sempre fazer atualizações do sistema para melhor atendê-los. Então, de 15 em 15 dias temos algumas atualizações, a gente está sempre aberto também a sugestões. Então, para quem ainda não conhece e tiver interesse em conhecer, eu já deixo aqui meu contato, vou deixar no chat, e também o site da Ecomply, né, para que seja possível agendar uma demonstração por lá. Dessa forma, vocês poderão conhecer de forma prática o funcionamento do sistema, caso seja interessante para vocês. Então, agora passando para a nossa parte mais especial do dia, né? Que é o nosso convidado, o Lucas de Anthony. O Lucas é DPO, certificado com mais de 20 anos em experiência em tecnologia e inovação. E ele hoje vai abordar um tema muito instigante aqui com a gente, que é o comparativo entre a GDPR na Europa e a LGPD no Brasil. E aí ele vai trazer para a gente algumas semelhanças, algumas diferenças, atuações práticas que ele tem no dia a dia dele e muito mais. Então, fiquem à vontade para interagir pelo chat. Ao final da apresentação dele, a gente vai estar lendo essas perguntas e ele vai estar respondendo para vocês, mas podem ir mandando as dúvidas ao longo da apresentação dele também. Então, Lucas, muito obrigada por aceitar nosso convite. A casa é sua, fique à vontade e seja muito bem-vindo. Legal, obrigado, Ana, né, de novo pelo convite, a Ecomply pela oportunidade. Eu preparei um material aqui, eu vou falar bastante aí de LGPD na prática, mais ao final, porque a ideia é compartilhar com esse nosso público troca sobre boas práticas, sobre como funciona melhor, como não funciona muito bem. Eu vou minimizar aqui agora a tela, Ana, e eu não vou mais ver ninguém. Então, por favor, qualquer coisa tu me chama, porque eu acho que tu é a única pessoa que consegue interagir via microfone. E aí o Tá, chat eu já olho ouvi depois, você. tá bem? Pode deixar. Então tá legal. Bom, meu nome é Lucas de Antoni, então, como a Ana falou, eu tenho aí 20 anos na área de tecnologia, com projetos de tecnologia e inovação, e nos últimos 5 anos me dediquei totalmente à questão de Lei Geral de Proteção de Dados, a processos de adequação, a DPO como serviço, treinamento, e durante esse trajeto, desses 5 anos, eu tive que estudar bastante, né, e estudei também GDPR. Então, preparei um material, vou compartilhar com vocês aqui, e depois, no final, inclusive, esse material vai ser disponibilizado. Me disse, trocou aí, Ana, a primeira? Certinho, trocou sim. Legal. Então, eu estava, semana passada, preparando isso e atualizando, e eu fiquei pensando assim, né? Poxa, quando é que foi que a gente começou a se preocupar com privacidade e proteção de dados? E eu me lembrei do Orkut. E se eu perguntasse aqui, enxergando vocês, né? Quantos tiveram uma conta no Orkut? Acho que vários levantariam a mão. O fato é que aí eu me preocupei, assim, eu disse, poxa, naquela época a gente inseria lá foto, escrevia e tal, e o Orkut foi a primeira rede, né, assim, de uso passivo aqui no Brasil, e naquela época eu acho que ninguém tinha essa preocupação, né, de como o meu dado poderia ser usado, quem estaria enxergando, com quem esse dado seria compartilhado, e o fato é que se passam 21 anos de Orkut, né? Esses dias até eu entrei no site para ver lá se tinha alguma coisa, diz eles que o serviço até tem uma tendência a voltar, não sei, daqui a pouco uma outra rede compra eles e revive, né? Vai dar um déjà vu aí na gente. A evolução de rede social no mundo, ela foi rápida. Eu acho que em 20 anos muita coisa aconteceu. Então até fiz essa mini linha do tempo aqui com os lançamentos e as aquisições mais importantes, né? E isso nos mostra um caminho, assim, o mundo, ele já é digital, isso não tem volta, ele cada vez vai ser mais digital. E onde é que isso conecta com lei de dado?
principalmente na parte de proteção e privacidade, tá? Porque as gerações que nascem hoje, elas já nascem totalmente digitais. Talvez, quem tem filho sabe disso, né? Talvez as crianças daqui para frente, elas nem vão entrar numa agência física de banco, elas vão ter uma conta num banco digital. Esses dias viajando com meu filho, se tu fala em pegar um táxi, ele não sabe o que é pegar um táxi, ele sabe o que é um Uber, né? Então, diversos exemplos assim de como está passando rápido e como isso ainda vai revolucionar muito. E aí a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, que também está inserido nisso, né? Os dados já são o novo petróleo. Esse slide é bem antigo, ele já tem um bom tempo. E eu retirei ele lá do meu treinamento da ESIM, de LGPD. Tudo aponta que dado só vai crescer, principalmente o digital, né? Onde a gente consegue, de uma maneira muito rápida, escalar e ter controle. E essas grandes empresas de tecnologia, elas hoje detêm muita informação nossa, né? Se não por uma rede, por tu usar um Uber ou por tu usar um Google, né? Ou um WhatsApp. Então, hoje está tudo muito conectado. Ou por usar um aplicativo, por exemplo, vou dar o exemplo do GovBR, que hoje no Brasil é possível dizer que quase toda a população, né, que está conectada tem uma conta no GovBR. Então, o digital ele realmente tem uma força e um alcance muito grande. A gente fala de rede social, a gente fala de exposição, a gente fala do digital, né? E onde é que entram, então, as leis? Elas ajudam nisso. Eu trouxe aqui um panorama de vazamento e compartilhamento indevido de dados. Isso é um dado mundial, tá? Então, a imagem da esquerda, ela nos mostra ali de 2010 a 2015 o cenário. O tamanho do círculo é a quantidade de dado vazado. E quando a gente olha 16 para 24, chega a assustar visualmente olhar ali, né? Esse aglomerado aí de vazamentos e exposições. Claro que nesse período a gente teve a pandemia, né? E para quem é mais ligado aí na parte de cibersegurança, durante a pandemia, pelo fato das pessoas se conectarem, às vezes de qualquer modo, em qualquer lugar, para poder trabalhar e para os negócios andarem, não se teve preocupação com segurança, tá? E os hackers se aproveitaram disso. Então, hoje, muito ataque, muita invasão que está acontecendo hoje, em 2025, vem de credenciais e informações que foram roubadas lá na época de pandemia, né? E isso visualmente mostra um problema que é mundial e que a gente vai ter que enfrentar. Trouxe algumas informações Dizem, também para... só Oi? acrescentando, só acrescentando, já Tá. dizem que a quantidade de assaltos hoje em dia é menor, né? Porque os criminosos entraram no cyber, então eles têm mais interesse em fazer os golpes usualmente vistos, todo mundo já passou por alguma tentativa de golpe online, né? E tem dado frutos, então para eles tem sido muito mais lucrativo e vantajoso estar realizando esses golpes virtuais do que até mesmo na rua, né? Parece que foi até combinado, Ana, porque tu vai ver a informação que eu trago agora, né? E essa aqui é super atualizada. Isso é cenário Brasil, eu não pesquisei o cenário mundial, mas o que preocupa? A gente olha o Brasil na segunda posição, né? 700 milhões de ataques em um ano. O que contribui muito para isso, né? O que eu vinha falando antes, alta digitalização da economia. Então, hoje, se a gente pegar o nosso celular, a gente tem carteira de trabalho, a gente tem conta em banco, a gente tem acesso a sistemas, a plano de saúde, a agenda da escola do filho, a câmera de segurança do prédio e por aí vai, tá? A grande população conectada, né? O Brasil é um país que todo mundo, quase todo mundo, eu diria, tem conexão hoje em dia, né? É fácil ter uma conexão, isso virou até barato, pode-se dizer hoje, tu ter um 4G, um 5G conectado. Temos, apesar de ter uma LGPD já há 5 anos assim em vigor e muito movimento da autoridade, temos lacuna na legislação e na fiscalização, principalmente, né? Então, isso são fatores que influenciam. Baixo investimento em segurança digital pelos negócios, às vezes não é por falta de dinheiro do empresário, mas por falta de conhecimento e falta de conscientização da população. Eu digo que o Brasil ele entrou numa era de conscientizar a população muito por conta da LGPD, porque até então era muito restrito a conscientização. E aqui, Ana, alguns números que preocupam. Olha só, golpes digitais no Brasil. 24% dos brasileiros com mais de 16 anos foram vítima de golpe nos últimos 12 meses. 40 milhões de pessoas perderam dinheiro devido a crime cibernético.
Aqui é uma divisão, né? Muito golpe via aplicativo e ligação, por phishing, muita fraude online, em compra online, golpe via Pix e boletos, e aí a gente tem 25% enquadrado em outros tipos de crime. Então, fecha muito com o que tu falou, Ana. Hoje a gente não vê mais notícia de sequestro, de assalto a banco. Por quê? Porque, inclusive, no Brasil, isso eu escutei em um evento da Polícia Civil, o crime organizado tomou conta do golpe digital, né? Eles não vão mais se expor tanto, porque é óbvio, é muito mais risco, né? Tu estar na rua armado para fazer um assalto ou para causar algo ruim, né? Do que tu, às vezes, até contratar serviço de ataque hacker para se beneficiar de uso de dados ou de banco de dados de empresas ou até de pessoas físicas, né? Então, esses números mostram o tamanho do problema que o Brasil enfrenta e depois vamos tentar conectar isso com o LGPD e como isso pode ajudar, né? Como a lei pode ajudar a diminuir essa tendência. Aqui eu trouxe uma informação também que eu busquei atualizada por setor. Isso aqui é o aumento em relação ao ano passado. Então, olha lá, ó, ataque semanal, né? Por setor, educação, aumentou 70%, governo 50%, comunicação quase 100% de aumento, saúde 40%, automotivo 87%. Quando a gente olha esses setores, e olha aqui no Brasil, a gente ainda vai viver uma revolução, por exemplo, no automotivo, de carros conectados, de tecnologias, que lá fora já existe, né? Então, eu, em algumas conversas com outros encarregados e com outras empresas, a gente escuta a case lá do cara que atacou um sistema lá de uma montadora e que fez os carros ligarem, baixar um vidro, desligar o motor, né? Esse tipo de coisa preocupa, porque cada vez mais conectados, tudo, né? E cada vez mais possibilidade de ataque. Então, isso pode gerar problemas graves para a gente. Tendência e desafios futuros, né? Aqui também, ó, fraude em sistema de pagamento. O Pix hoje, infelizmente, é muito utilizado para golpe e muitas pessoas caem. E eu falo isso porque, como a gente atende diversos tipos de clientes, toda semana a gente tem relato de um cliente que teve problema ou com um colaborador ou com um fornecedor e depois que cai nesse tipo de golpe, é extremamente difícil reaver o valor. Ataque à infraestrutura de nuvem. A nuvem ela se tornou viável, né, principalmente no Brasil. Então, hoje, muitas empresas utilizam serviços de nuvem ou o cara tem um data center on-premise, né, mas está híbrido. Ele joga um backup na nuvem, parte do serviço, e os atacantes perceberam isso. Então, quando eles conseguem atacar uma infraestrutura que está lá abrigando várias empresas, eles têm um ataque muito mais efetivo. Isso preocupa bastante também. Ransomware como serviço, é o que eu falei antes, hoje tu não precisa ser um expert. Se tu tiver dinheiro nesse mundo lá na Deep Web, na Dark Web, tu vai contratar um ransomware como serviço, tu vai contratar um ataque e, infelizmente, tem um catálogo de serviços lá disponível, nem gosto de falar muito disso, mas que o crime está usando. E a generativa, então esse é outro problema, né, grave. A IALA veio para facilitar muita coisa, para agilizar muita coisa, mas os atacantes também estão usando ela para aplicar golpes. E aqui no Brasil a gente tem vários casos, e eles são muito efetivos porque as pessoas têm dificuldade de entender o que é real e o que não é real. Até para nós que estudamos na área, né? É difícil, às vezes, identificar o que que é verdadeiro, o que que é falso. Tem que ficar sempre alerta aos golpes, a IA, porque é muito fácil cair hoje em dia. Sabe que na época ali, por exemplo, eu sou muito fã de Fórmula 1, né? E sou da época do Ayrton Senna, e na época lá dos 30 anos do Senna, começou a cair muito patrocinado para mim, né? De Guaraná Antártica, do próprio Galvão Bueno, e era tudo fake, né? Tudo para comprar uma réplica do capacete com desconto, enfim. E era muito realista. Só que, como eu entendo um pouco mais do assunto, eu disse, não, isso aqui tá muito, né? Tá muito longe da realidade, isso aqui deve ser golpe. E dito e feito, era golpe. E depois a gente ficou sabendo de várias pessoas que acabaram caindo e fazendo Pix e pagando só o frete para receber, enfim. Essa é uma tendência que a gente tem que ter cuidado. E E eles também, né, usam Ana? objeto de desejo, né, da pessoa, usam um algoritmo para saber exatamente o que a pessoa gosta, pesquisa, procura e anseia ter também, para poder o golpe ser específico ali, atingir esse desejo que a pessoa já vai cega ali e acredita, né? É isso aí, né? Na época lá do Orkut, vamos voltar, não tinha isso. Hoje, pô, o algoritmo está olhando o que o Lucas curte, onde ele esteve, o que ele compartilhou,
E ele consegue entender, pô, ele gosta disso aqui, né? Então vamos fazer uma IA aqui para dar um golpe nele nesse sentido que provavelmente ele caia. E, infelizmente, muitas pessoas caem e, como tu falou, Ana, às vezes até a gente tem dificuldade em entender se aquilo é real ou não. E, por fim, dispositivos móveis, né? Hoje a gente vê isso nos clientes. A força de trabalho ela está migrando do desktop, do notebook, para o celular. Tá? É comum hoje as pessoas trabalharem no celular 80% do tempo. Então, é óbvio que também eles miraram nos dispositivos móveis para ter lá malware que consiga atacar o Android, o iOS. O Android é mais vulnerável, o iOS é um pouco mais robusto, mas eu acho que tem que ficar muito atento nos dois. Bom, dito isso e tendo esses números atuais, por que é importante proteção de dados, né? Porque elas vão, com certeza, ajudar a travar esse crescimento dos golpes, né? Eu queria trazer uma outra informação, para quem não assistiu, vale a pena, lá no Netflix tem Privacidade Hackeada, ou The Great Hack. Ele conta um pouquinho desse escândalo da Cambridge Analytica. Para quem não conhece do tema, rapidamente falando, é uma suposição de como governos teriam usado, essa Cambridge Analytica era uma empresa de dados, né, que vendia informação, como eles usariam isso no cenário aí para influenciar a votação. Então, é um documentário baseado em fatos reais, recomendo, é bem legal. The Great Hack está lá no Netflix. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que tanto o GDPR quanto a LGPD, elas surgem como resposta à necessidade da gente regulamentar o tratamento de dados e proteger o direito do cidadão à privacidade. Porque até não ter legislação, essas grandes empresas de tecnologia, elas meio que faziam, e algumas ainda fazem, o que querem com os dados, e a gente não tinha direito nenhum, né? Então, se a gente olhar a nível mundial, uma linha do tempo muito rápida, né? 2016 aprovou o GDPR lá na Europa, 2018 ele entrou em vigor, também foi aprovada a LGPD aqui no Brasil, ela entra em vigor em 2020 e a gente tem um cenário 23 a 25, novas leis e diversas atualizações regulatórias. Depois eu falo um pouquinho mais disso, né? Panorama global. Hoje a gente tem mais de 137 países com leis de proteção de dados, 13 aqui em desenvolvimento, o que daí cerca de 62% da população está coberta por lei. Mas isso não é nenhuma garantia, né? Dizer que o país tem uma lei de dados, é óbvio que é importante, tem que ter um começo, assim como a LGPD começou em 2020, mas para te criar uma cultura de proteção de dados, para a população entender o que é uma proteção de dados, um direito de titular, e principalmente para as organizações e para os governos entenderem e conseguirem aplicar medidas efetivas, por tudo que eu vi nesses últimos 5 anos, eu acho que a gente tem, no mínimo, mais 5 anos pela frente de muito desafio, né, e de muito trabalho, para que daí o Brasil possa dizer que tem uma cultura de proteção de dados implementada e que funcione, né? É um caminho longo. Mas, enfim, é um panorama que mostra um caminho e que mostra que a tendência global é que todos os países, em algum momento, vão ter legislação sobre proteção de dados. Agora eu vou trazer algumas semelhanças e diferenças. Óbvio que pelo nosso tempo que é restrito eu não consigo abordar tudo, mas as principais que, no meu ponto de vista, é importante a gente trazer para conhecimento de todos, né? Bom, elas têm propósito comum de que o cidadão controle o seu dado pessoal, regra clara para que as empresas façam os tratamentos de dados, né? Transparência no uso e mecanismo para responsabilizar quando houver violações. Então, eu diria que isso é comum às duas leis e são propósitos delas. Vamos falar em base legal, né? No GDPR temos 6 bases legais, na LGPD são 10. Então, eu costumo sempre dizer que aqui a gente até tem um menu de hipótese de tratamento maior. E por que isso é importante? Para quem trabalha com processo de adequação, né, ou quem está buscando uma adequação, a gente precisa ter embasamento legal em todo o processo de tratamento de dados. Eu vou falar um pouquinho mais para frente de LGPD especificamente, né? Mas tu ter 10 hipóteses, não vou dizer que facilita, mas possibilita que tu faça o enquadramento mais justo, né? Porque também não adianta eu ter um processo de tratamento atrelado a uma base que não vai ter validade, porque é a mesma coisa que não ter, né? Então, essa é uma primeira diferença que a gente fala muito, né? Mas, assim, a gente tem 4 bases a mais aqui no Brasil. A questão de sanções é muito parecida, né? Mas lá no GDPR as multas, elas têm 2 níveis, 2% do faturamento global, 10 milhões de euros, ou podendo chegar a 4% do faturamento, 20 milhões de euros.
No Brasil foi simplificado, pode ter uma multa simples de até 2% do faturamento do grupo, limitada a 50 milhões de reais, né? Mas tem outras sanções, como advertência, bloqueio, eliminação, né, que também podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Dados sensíveis, aqui também, né, geralmente tem bastante dúvida e confusão na questão de dados sensíveis. O GDPR traz uma classificação, eu vou dizer que é mais abrangente o dado sensível na Europa, mas tem um aqui que eu até botei em negrito, ó, que é dado sobre condenação criminal e infrações. Isso é considerado sensível. Já no Brasil, a lei é muito específica, lá no artigo 5º, né? Então, é somente o que está especificado lá. Às vezes o pessoal me pergunta, mas o folha de pagamento, um prolabore, é um dado sensível? Não é um dado sensível pela LGPD. Isso pode ser um dado restrito ou sigiloso dentro do teu negócio, e deveria ser, né? Mas a LGPD não vai tratar isso como dado sensível, nem como o teu CPF e tal. Dado sensível, a gente tem que observar exatamente o que está lá no texto da lei, e é isso, né? Direito de titular também muito parecido, né? Mas a anonimização, aqui até eu botei de uma maneira diferente, não chega a ser um direito lá na Europa, né? É considerado uma boa prática anonimizar em alguns casos. E aqui no Brasil, isso é tratado como um direito de titular. Dos papéis, aqui também é uma diferença grande, e quando a gente faz mapeamento de fluxo de dado e vai entender processo de negócio, eu entendo que a LGPD, e tomara que a NPD também entenda isso em algum momento e faça uma resolução, já tem material nesse sentido para melhorar a interpretação, mas às vezes a gente tem dificuldade de enquadrar, né? Lá no GDPR nós temos o controlador, aí lá chama processador, ou aqui o equivalente ao operador, tem o papel do DPO também, mas lá a gente tem destinatário, terceiro e representante, né? Destinatário e terceiro aqui eles entrariam, vou dar um exemplo prático, como agência de correio ou um terceiro que faz parte de logística, e a gente não tem esses papéis aqui na LGPD, aqui a gente tem controlador, operador e encarregado. Aí se fala agora em controladoria conjunta, né? A NPD lançou alguns materiais para esclarecer, mas eu acho que caberia aqui a avaliação de mais um ou dois papéis para ajudar na distribuição da responsabilidade, né? Porque tem processos que eles são mais complexos e a gente tem outros papéis envolvidos, do nosso ponto de vista. A questão do encarregado, né? Então, na Europa é obrigatório para controlador e processador em certas circunstâncias, né? E lá o DPO, sim, ele tem que ter recurso monetário e humano, e além disso, ele tem que comprovar conhecimento técnico jurídico. E no Brasil, a LGPD flexibilizou para pequenas e médias, pequenas, micro, pequenas e startups, né? Então, a gente tem lá a resolução número 18, que ela isenta esses negócios de ter um encarregado, mas recomenda um canal de comunicação com o titular. Então, às vezes o pessoal até confunde isso, eu sou PME, eu sou uma startup, eu não preciso olhar LGPD. Não, precisa, né? Inclusive, nós temos duas modalidades de projeto. Quando é PME, a gente trata diferente, porque é mais simples. Tem que olhar, tu pode dispensar a nomeação do encarregado, mas a gente recomenda manter o canal. Então, tem algumas observações. E no Brasil, a LGPD ela não menciona nenhum tipo de qualificação ou certificação. Então, vamos dizer assim, que fica por conta do encarregado, se ele vai se qualificar, se ele vai ter uma certificação, onde ele vai estudar e tal. Mas a lei não cobra isso, né? Que, no meu ponto de vista, também, em algum momento, eu acho que a gente deveria elevar o nível dos encarregados de dados com essa questão de certificação. Não que precise fazer uma certificação cara, internacional, nada disso. Hoje tem muito material gratuito na internet. Tem cursos, treinamentos gratuitos, inclusive de órgãos de governo, que tem muita informação de qualidade e que ajuda muito no desenvolvimento. Então, eu acho que se a NPD cobrasse alguma coisa nesse sentido, poderia ser algo também gratuito e quem sabe eles até façam isso no futuro via plataforma lá no site da NPD mesmo. O que a gente entende, né, que ambas legislações pedem? Para o encarregado de dados, que ele tenha um conhecimento jurídico e regulatório. É óbvio, eu vou falar disso depois, eu não tenho formação jurídica, mas na Qualitec a gente tem uma pessoa, que é a Monique, que olha, é advogada, então é formada, é especialista em LGPD, e ela olha por isso. Até porque um projeto de adequação, ele depende de uma parte técnica, uma parte jurídica, e é difícil tu fazer tudo sozinho, né? É importante entender um pouquinho sobre segurança da informação, é importante ter comunicação e gestão, porque é um projeto que tu vai colocar na organização,
ele tem que ter início, meio e fim, ele tem fases, tem etapas, então ter esse tipo de experiência ajuda muito, né? Interagir com diferentes áreas e tem que ter autonomia e acesso à auto-administração, tá? Esse slide ele sintetiza bem o que eu espero que o perfil dos DPOs aqui no Brasil atinjam esse nível e que as empresas entendam que o DPO precisa ter essas características, né? Ambas legislações também prevêem que sejam implementadas medidas técnicas e organizacionais, administrativas. Então, aqui tem alguns exemplos, né? A questão mais tecnológica e técnica: criptografia, backup, segurança, controle de acesso, monitoramento, isso é muito importante. Lucas, mas o meu negócio é pequeno, eu não tenho como fazer um investimento tão alto. Hoje tem muita ferramenta. Não precisa ser mais uma grande empresa para ter um firewall, para ter controle de acesso. Então, isso é um lado positivo. A tecnologia ela viabilizou que até um pequeno negócio tenha gestão, tenha medidas técnicas implementadas. E as administrativas, né, políticas, treinamento, a resposta a incidente. Isso é o que eu digo que um projeto de adequação bem feita ajuda muito a empresa, porque a empresa está no dia a dia dela e ela não tem esse tipo de conhecimento, e é difícil que alguém, mesmo da área de tecnologia ou da área jurídica interna, que não se dedicou ao tema, entenda. Então, quando tu entra com um processo de adequação, essas medidas administrativas elas acabam ficando mais claras e ficam eficientes. Eu não abordei aqui, mas a gente tem a questão dos princípios, que eu vou falar um pouquinho mais na LGPD, mas também difere lá no GDPR, que é um resumo, né? No GDPR são 7 princípios, e aqui na LGPD são 10. E importante observar princípio, né? Não só embasamento legal, porque eles dizem muito também se a gente está em compliance com a lei ou não, se aquele processo de tratamento ele pode seguir ou não. Então, os princípios também fazem parte do mapeamento. Bom, eu quis trazer essa comparação LGPD-GDPR e agora eu vou me dedicar a falar um pouquinho mais da LGPD, porque em seguida eu vou mostrar na prática o que a gente entende como ser um processo de adequação e como a gente faz hoje. Tá? Então, aqui também uma linha de tempo da LGPD no Brasil, né? Desde a sanção da lei, criação da autoridade, a conversão da medida provisória em lei, a entrada em vigor, nomeação do conselho diretor, a entrada, vamos dizer assim, da autonomia da NPD para sanções e onde a NPD agora, por último, em 23, se tornou uma autarquia. A NPD tem feito um movimento muito interessante, no meu ponto de vista, né? Recentemente teve o segundo encontro de encarregados, a gente não pôde estar lá presencialmente, mas acompanhou virtualmente, e a gente vê como evoluiu, né? O entendimento sobre os assuntos e sobre a necessidade de se falar da LGPD e principalmente dos encarregados de dados, né? Porque não é mais uma lei nova, né? É uma lei que está aí já há 5 anos em vigor, mas lá em 2020, por mais que a gente tivesse estudado e se certificado, a gente não tinha prática, a gente não tinha o tato, né? Então, a gente está há 5 anos fazendo isso aqui na Qualitec e ainda assim tem dúvidas, tem momentos que a gente gostaria de ter mais pessoas para compartilhar, para trocar ideia, né? Então, também acho que esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui hoje ajuda para isso também, né? Bom, onde é que a gente aplica a lei? Sempre que for tratado dados de brasileiros ou aqui no Brasil, quando houver a oferta de um bem ou serviço. Então, resumindo, sempre que um negócio estiver vendendo um bem ou serviço no Brasil, independente do seu tamanho, do seu faturamento, da sua quantidade de colaborador, ela precisa observar a LGPD. E aí cabem, sim, diversos tipos de projetos, eu diria. Uma empresa com 5.000 funcionários, diversas filiais, é diferente que uma empresa local com 100 funcionários, que é diferente de uma loja no comércio com 10 e por aí vai. Um dos principais objetivos da LGPD é garantir privacidade, né? Que é o direito que nós temos agora, inclusive por legislação, a ser deixados em paz, é o nosso direito à privacidade. Então, essa outra dica que eu sempre dou para os gestores, quando a gente está lá treinando o time ou treinando a alta direção, vamos sempre pensar na privacidade ou do colaborador ou do cliente em questão. Se a gente respeitar a privacidade dele, a gente já está podendo dizer que está previamente enquadrado aí. E claro que a gente tem que olhar embasamento legal, finalidade, questões de tecnologia, mas respeitar a privacidade já é muito importante, né? E já mostra que a gente está num caminho de olhar pela LGPD.
Não existe privacidade sem proteção de dados, então um dos pilares de qualquer projeto sempre vai ser tecnologia, tá? É importante falar também. Quando a gente tem o dado, seja ele de cliente, colaborador, fornecedor, e aí, óbvio, também depende do tipo de dado, depende a escala de dado, tá? Para mim manter o dado privado, eu preciso ter camadas de proteção contra as ameaças. Eu trouxe lá no início os números, então é óbvio que aqui eu estou ilustrando como malwares, ransomware, ataque hacker, mas é algo que a gente vê muito efetivo nos projetos, além de tecnologia e de todas as camadas técnicas, é a parte de conscientização. A gente precisa conversar de LGPD, de privacidade, de proteção de dados dentro das empresas, tá? Um projeto de LGPD ele é bem sucedido quando ele vem lá, eu digo, desde a menina que te atende na recepção do porteiro até o conselho da empresa, até o diretor, né? A gente tem que falar em todos esses níveis, em todas essas camadas. E às vezes o projeto ele permeia muito pelo jurídico, pelo RH ou na alta direção e não desce nas camadas de operação, né? Só que às vezes aquela camada de operação é uma camada que depois vai estar lá no administrativo, vai estar lá numa decisão mais estratégica. Então, por isso que conscientizar e conversar é importante. É uma camada de proteção também. Bom, a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é tratamento de dados. O que é tratar dados para LGPD? Eu extraí lá do texto da lei. Então, é desde acessar até eliminar, e por isso que é a importância, veja a importância, né? Acessar um dado, eu estou acessando numa tela, num documento, eu estou fazendo tratamento de dados para a lei. Eu estou eliminando um dado, estou compartilhando. Então, eu não vou entrar aqui no mérito técnico de cada tratamento, mas a maioria de todas as empresas utiliza vários tipos de tratamento. E isso é importante a gente entender e mapear, né? Para até saber como proteger e onde a gente pode ter um ponto de falha ali ou vulnerabilidade. O que é um dado pessoal, então, né? Uma lei que trata dados pessoais. Como eu comentei antes, está lá no artigo 5º, né? O dado pessoal é tudo que possa identificar uma pessoa natural ou torná-la identificável. Então, alguns exemplos aqui: nome, endereço, principais documentos, um hábito de consumo. Quando eu falo hábito de consumo, quando eu falo aqui endereço IP, a gente tem que entender o contexto, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa da área de RH descobrir o endereço IP de algum computador dentro lá da empresa, talvez ela não tenha conhecimento ou nem consiga chegar naquela pessoa. Ela tem simplesmente um número. Nesse contexto, não é um dado pessoal, porque eu não estou ali identificando ninguém. Mas no contexto do time de tecnologia, eles com certeza vão descobrir quem é o usuário, o nome do usuário, e podem chegar num cadastro desse usuário, inclusive com endereço, CPF, telefone, e-mail, né? Então, para ficar de fácil entendimento, é isso. Um dado pessoal é tudo que identifique alguém. Identificou, é um dado pessoal. Os sensíveis, né, lá no inciso 2º do artigo 5º, aí sim, é origem racial e ética, convicção religiosa, opinião política, as filiações a sindicatos, dado de saúde e vida sexual, genético ou biométrico. E é importante também identificar onde é que eu tenho esse tipo de dado dentro do negócio. E aí, às vezes, a gente atua muito em indústria, né? E a indústria, geralmente, ela é B2B, não tem muita negociação com o CPF, mas aqui na região tem muita indústria grande. Então, essas indústrias acabam... E vamos lá, indústria com 50 anos de existência. Imagina quanta pessoa já passou pelo RH dessa empresa, né? Quanta pessoa está lá registrada, às vezes 2, 3 mil colaboradores, onde eu tenho muita informação sensível. Isso não quer dizer que seja um problema, faz parte do jogo. A gente tem que ter alguns cuidados maiores, só isso. Porque o que a lei fala em relação a isso, né? Enquanto um dado pessoal ele serve para identificar, o sensível ele pode servir para discriminar. E aí que a gente tem que ter o cuidado maior, né? Porque se a gente for pensar em uma sanção, um problema, se eu tenho dado sensível envolvido, assim, a dosimetria da multa ela vai aumentar, né? Então é um dado que a gente tem que ter mais cuidado. Os papéis aqui que eu comentei antes até lá, né? Controlador e operador. Controlador é quem decide sobre o dado, geralmente a empresa, né? Os colaboradores não são controladores, nem operadores, eles fazem parte do controlador, né? Mas o colaborador de uma empresa, ele está atuando ali por determinação do seu gestor, do superior. Então, controlador é um negócio, os operadores são os terceiros aqui no Brasil, né? Então, uma empresa de marketing, um contador, o teu RP, né? A empresa de logística que tem acesso a dados é considerada operador.
E a lei fala, então, que ambos são agentes de tratamento. Por isso que é importante a gente conhecer a cadeia de operadores, questioná-los, né? Ter, eu digo, contratos ou aditivos que estabeleçam qual a regra do jogo, né? Até onde a minha agência de marketing pode ir com as minhas informações, o que pode fazer, se pode compartilhar. Quando a gente rescindir o contrato, como é que fica essa informação? Vai ficar lá na agência? Não, eu quero que ele delete, que ele devolva, né? Então, esses acordos são importantes. E aí é onde entra um papel muito importante do jurídico, né, de avaliar tudo isso. A gente não pode ter aqui receita de bolo, eu vou pegar lá um modelo de contrato da área de saúde, que é super restrito, robusto, e aplicar para uma indústria metalúrgica, não vai fazer sentido, né? E vice-versa também. E o encarregado, né? Encarregado de dados, inclusive a resolução que a NPD lançou sobre encarregado deixou muito mais claro, né? Fala sobre conflito de interesse, fala sobre ter que formalizar isso e deixar registrado, fala em ter um substituto, porque o encarregado também vai tirar férias, o encarregado pode ficar doente, né? E é um papel importante que tem que estar presente, né? Seja ele interno ou terceiro. Mas essa resolução, acho que ela foi muito feliz no texto e nas informações que ela trouxe, porque são os três papéis muito importantes da gente entender no momento que a gente está se adequando ou ajudando alguém a se adequar. E isso aqui, assim, eu acho que tem mais material da NPD também, não como resolução, mas como guia orientativo sobre controlador, operador. Recomendo fortemente a leitura, porque eles tiram muita dúvida para entender o seu papel aqui. Encarregado, então, aqui é a pessoa que vai responder titular, vai comunicar com a autoridade, vai principalmente orientar a empresa, né, em relação à lei, em relação ao que ela está fazendo, manter a documentação atualizada. Importante dizer assim, às vezes o pessoal me pergunta, Lucas, até vou voltar aqui, mas vocês têm muita denúncia ou muita solicitação de titular? Eu confesso para vocês que não, a gente não tem um volume alto de solicitações. E até vejo isso como desconhecimento da população dos seus direitos, né? Óbvio que a gente tem que ter um cuidado aí, porque direito de titular não é vontade de titular, né? Então, das solicitações que a gente tem ao longo desses 5 anos trabalhando, muitas não fazem sentido, né? Para excluir cadastro, mas a pessoa tem um débito na empresa, para excluir lá os dados do RH, mas ela fez alguma coisa que ela não queria que aparecesse. O RH não vai excluir dado de colaborador ou ex-colaborador, né? Então, solicitações que fazem sentido, a gente teve poucas, mas a tendência, até olhando a Europa, que enfrentou muito problema no início do GDPR, né, é que isso venha a normalizar e, assim, eu acho que a solicitação que mais deve aparecer para a gente aí nos próximos meses, anos, é de acesso e de entender que dado a empresa tem nosso, né? E isso é algo que as empresas que não têm um processo de adequação ou não fizeram um mapeamento vão ter muita dificuldade em responder. Então, assim, é um sentimento que eu tenho. Falar de autoridade, recomendo entrar lá no site, dar uma lida. Eles melhoraram muito o material, o visual do site, de como peticionar contra um controlador, como denunciar o descumprimento da LGPD, como comunicar um incidente. Então, isso está muito fácil, está bem legal de olhar lá. Quando tu atua como DPO, tem que ter um cadastro lá dentro, né? É importante fazer isso também previamente, tem que enviar documentação. Parece que travou aqui. Será que foi só para mim? Lucas, tá me ouvindo? Falaram aqui no chat que travou mesmo. Perfeito. Retomamos aqui, então, eu estava falando de autoridade, então, eles melhoraram muito todo o material do site, é muito importante quem está lidando com o tema tá acompanhando eles lá no site, nas redes sociais, no LinkedIn, porque tem muita informação ali bacana. Vou passar um pouquinho mais rápido em função do nosso tempo aqui, porque eu quero deixar para a gente conversar no final. Muita preocupação, né, das empresas, das pessoas, a multa de LGPD. Bom, verdade é que a primeira sanção financeira no mundo privado saiu lá em 2023, uma microempresa, uma multa de R$14.400, uma por não ter encarregado, outra por não responder à autoridade. Depois disso, teve diversas sanções aí no âmbito de governo,
né? INSS, Secretaria de Educação. Não vou entrar aqui no detalhe de cada assunto, mas, de novo, depois eu tenho o link ou tenho o material e a gente pode até trocar uma ideia melhor sobre isso. Eu achei muito bacana essa ação da NPD de fiscalizar as 20 empresas aí por falta de encarregado. Eu trouxe algumas aqui na tela. Me chamou demais a atenção algumas empresas grandes aqui, né, que não tinham se adequado. E eu escutei agora, acho que foi o Arthur que falou, o Sabá, que é um dos diretores, no último encontro, dizendo, olha, a gente teve aquela ação de dar uma puxadinha de orelha lá nas 20 empresas, e o que isso resultou? Porque às vezes o pessoal espera multa milionária né, e mídia e tal. Mas nada disso. Essas empresas todas se adequaram e comprovaram documentação para a autoridade. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, né? Que as empresas façam o correto e, principalmente na questão de encarregado, ter o canal, ter a pessoa, facilitar para que a gente consiga falar com o encarregado de qualquer negócio. A NPD está fortemente inserida no contexto de inteligência artificial. Para quem não teve no encontro de IPO ou não escutou ainda lá no YouTube, vai lá e dá uma olhada. Eles falam muito de IA, muito de reconhecimento facial, que são dois temas aí que a gente está lidando hoje e tem muita dúvida, né? A gente enfrenta bastante dificuldade de material para isso. Teve recentemente o caso lá com a Meta, que eles pediram para a Meta parar com a questão da IA generativa, a Meta recorreu, eles não aceitaram, então acho que foi uma vitória também, eu digo, em relação a isso. Agora, eu acho até que já teve a prova, eu acompanhei um período, depois não olhei mais, mas 213 vagas abertas por concurso público lá na autoridade, ou seja, vão tomar corpo, aí tem diversas áreas de atuação lá dentro, mas isso mostra que a gente está ganhando voz e está ganhando tamanho no cenário de proteção de dados. As sanções que a NPD tem como ferramenta, então vamos lá, desde a advertência, multa simples, bloqueio, eliminação, suspensão. Então aqui também está do texto da lei, depois eu compartilho. Os direitos de titulares, né, o que eu falei lá, o direito a ter acesso ao dado, a corrigir, anonimizar um dado, portar, eliminar em alguns casos, revogar consentimento, informação sobre compartilhamento, e também não está aqui, mas a questão de decisões automatizadas, né? Esses direitos, acho que com o tempo, agora as pessoas vão começar a entender, né? E elas têm que usar isso de maneira correta para que possam exercer lá o seu direito à sua informação, né? A autodeterminação informativa. Os princípios, importante olhar lá se eu estou tratando um dado, se eu estou com uma finalidade adequada, se eu preciso mesmo de todos aqueles dados. Eu sempre digo, quanto menos dado na mão, no banco de dados, menos risco, né, se acontecer um problema, né? Então, observar os princípios durante um processo de tratamento e durante um mapeamento é importante. Os embasamentos legais, as 10 bases, aqui também não vou conseguir entrar no mérito de cada uma, mas depois a gente pode conversar mais sobre isso também. E agora, o que eu acho que é assim, a parte que tem mais troca é como a gente, durante esses 5 anos, evoluiu nossos projetos de adequação, né? E o que a gente faz hoje para ter uma adequação eficiente. Óbvio que isso aqui é um macro, né? Não está tudo aqui, mas isso aqui dá um bom caminho para quem já está no processo, ou para quem está atualizando e para quem tem dúvidas. Quando eu estudei lá em 2020, eu tinha muita teoria e pouca prática, né? Então, a gente começou a exercitar, começou a fazer projeto. Nossos projetos, eles tinham 5 fases, hoje eles têm 3. Então, ele ficou um projeto mais ágil, mais efetivo, né? E roda em menos tempo, eu diria. Também porque a gente conseguiu entender alguns fatores aí. Então, hoje a gente tem lá na fase 1 do projeto, a gente vai trabalhar um relatório de proteção de dados, vai fazer manual de leis do negócio, vai criar um comitê, tem treinamento específico para comitê, para gestão, para produção. É importante aqui também, quando eu coloco provimento do lado, para atender provimentos, e aí os cartórios aqui, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nesses provimentos, eles também têm que estar adequados ao LGPD, e além da NPD, eles têm que prestar conta para a corregedoria, né? Então, a gente atende alguns cartórios e tem processos de cartório, e aí quando tem provimento é porque encaixa lá também. A gente costuma ter uma matriz de responsabilidade, porque o projeto ele começa, às vezes tu tem um projeto de 6 meses, de 10 meses, e troca pessoas nas empresas, né? E aí se perde. Bom, mas quem foi que respondeu isso? Quem que mapeou isso aqui? Quem que aprovou essa política? Então, muito importante em projeto ter uma matriz de responsabilidade. Trocou o cara lá que respondia pelo comercial, que estava auxiliando. Não tem problema. Troca o nome lá e vamos em seguida, mas
eu sei com quem eu tenho que falar, né? Plano de ação, a gente no início fazia Excel, hoje a gente tem um software, né, que faz toda a gestão do plano dos projetos. Inclusive aqui, quero fazer um link com a Ecomply, né? A gente chegou na Ecomply em um momento que uma demanda de cliente começou a ter, assim, a gente precisa de um software para atender direito de titular, para fazer relatório de impacto e tal. E aí, claro que software de adequação, ele não é para todos os negócios, assim como o processo de adequação. Mas a Ecomply tem uma solução muito completa, muito legal. Já atendia a GDPR lá fora, aí veio para o Brasil, atende a LGPD, funciona muito bem. E vou falar para vocês assim, não é porque a Ana está aqui, né? A gente olhou muito software de adequação. E onde é que sempre barrava? No custo, no investimento. Caríssimo, né? E aí o cliente ele acaba dizendo, não, vamos manter como vocês fazem, eu não vou ter suporte de software. Quando a gente descobriu a Ecomply, a primeiro negócio que a gente fez chamou muito a atenção essa questão de investimento. Então, eu digo que é muito flexível, vale a pena olhar, tá? Lá na fase 1 também, então, a gente vai fazer análise de risco, tá? Vai falar de tecnologia e vai fazer, obviamente, a nomeação do encarregado da maneira como a lei pede hoje. Fase 2, então, a gente abre para mapeamento, inventário de dados. De novo, fazer isso manual, Excel, Word, PDF, PowerPoint, depende, né? Usar a eComply para fazer, vai depender do tipo de dado, do tamanho do negócio, o que isso tudo envolve. Mas é importante, o inventário de dados, ele vou dizer assim, 70% do projeto. Se tu tem um inventário bem feito, é o que te leva a construir boas políticas, é o que te leva a poder responder um titular, né? É o que te leva a ter certeza que tu tem um compliance, que tu não está fazendo nada errado, né? O inventário, ele dá muito o caminho do projeto. E lá vai classificar o dado, tem que fazer gestão de cookies, tem normativa para isso agora, da NPD. Muitos sites só botam aviso, não bloqueia nada, fica lá rastreando as pessoas, mandando propaganda e tal. Isso uma hora espera até que dê mais, dá pouco problema, na minha opinião. Mas é importante ter uma gestão de cookies eficiente. Avaliar operadores, então, como eu falei, o operador também é um agente de tratamento, eu preciso saber quem são, né? Ter mecanismos de combinados, acordos, aditivos contratuais, termos, para que o operador não faça nada diferente do que a gente combinou com o dado que eu estou coletando e eu estou determinando como controlador o que deve ser feito. Treinar colaborador sempre, isso a gente coloca em todos os projetos. Vou dizer que 98% dos nossos clientes treina 100% dos colaboradores, tá? E, de novo, isso é muito efetivo. Aviso de privacidade, política de segurança da informação, outra parte jurídica muito forte dos projetos, adequação dos contratos, análise das bases e processos também. É importante o jurídico ter o olhar aqui. Plano para responder um titular, plano para responder um incidente. Transferência internacional, também regulamentado há pouco em resolução da NPD. É um assunto que gera muita dúvida. É difícil mapear transferência internacional, mas digo para vocês, quem usa serviço de nuvem, quem usa Google, Office 365, está transferindo dados internacionalmente. Não tem problema, mas tem que tomar alguns cuidados. E lá no final da fase 2, a gente aí lança todas as melhorias em segurança e privacidade para o negócio. Fase 3 vai reavaliar encarregado, às vezes a empresa não segue com nós, né? Ou acaba deixando interno encarregado. Importante um relatório de avaliação de impacto. Ele não é obrigatório, mas a gente costuma deixar de 1 ou 2 processos, até para a empresa ter um modelo, né? Sempre está de olho na NPD, do que eles estão publicando e de resoluções. Aí a gente faz um risco final, até para comparar lá com o inicial e poder mostrar, olha, a gente tinha alguns riscos aqui, a gente conseguiu diminuir probabilidade, ficaram aceitáveis, eliminar risco 100% não existe, probabilidade pode existir, o que a gente diminui é a possibilidade disso acontecer, né? E a gente costuma ter uma auditoria, a gente tem uma entrega física, uma entrega digital de muita documentação, tá? Pós-projeto, o que é importantíssimo? Atualização contínua. Não precisa trazer LGPD toda semana, né, para uma reunião e tal, nem todo mês. Mas, dependendo do tipo de negócio, a cada 6 meses, ou no mínimo uma vez por ano, precisa dar uma olhada no projeto, nos mapeamentos, nas políticas, novos operadores, porque a empresa é um organismo vivo e ela está lá, as coisas estão acontecendo, e às vezes o DPO nem sabe que marketing está desenvolvendo um aplicativo, que contratou um novo BI, um novo CRM, tá? Então tem que conectar muito as coisas, por isso tem que estar atento. Eu até fiz essa pesquisa hoje, 28 resoluções publicadas pela autoridade. Então, tem muita coisa que a autoridade esclareceu com resolução.
Novo colaborador tem que ser treinado, não adianta fazer um projeto, treinei 100%, 90 dias depois, tu tem 20% lá dos colaboradores que nem sabem como tu trata a LGPD dentro do negócio. Então, tu nunca vai ter cultura, né? Então, manter isso ativo. Funciona muito bem linkar com a RH, entrou, já treina e vai embora. Sempre avaliar novos operadores e avaliar novos processos de tratamento. A LGPD ela é uma aliada, sim, na segurança. Quando a gente faz mapeamento, a gente conhece o que tem que proteger, a gente faz gestão de incidentes, a gente minimiza dados, isso é muito importante. Isso a Monique faz muito bem nos nossos projetos, a gente minimiza a quantidade de dados que o negócio coleta ou armazena, avalia risco, enfim, a cultura de privacidade ela vem no nosso entendimento de todo esse fluxo. Aqui alguns números da Qualitec, então, esse ano, são 5 anos atuando, a gente entregou mais de 100 projetos, mapeamos mais de 1.200 processos, já são mais de 4.000 pessoas treinadas e conscientizadas, e hoje atuamos em mais de 50 negócios como DPO, então DPO as a Service. Temos certificações da ISIN e da IAPP, de novo, isso não é uma obrigatoriedade, a gente entendeu que isso era importante no nível de projeto que a gente queria chegar e nos ajudou muito. Lucas, eu preciso fazer tudo isso, se tu vai atuar como DPO, eu recomendo, né? Se tu vai ter uma consultoria, eu recomendo. Não, eu vou ser DPO de um negócio e tal. Bom, faz um Essentials lá da ISIN, procura um treinamento lá do Gov que tem sobre LGPD, que já vai te dar uma base bem legal. E temos também a APP, o CDPO-BR, então aqui trouxe uma visão de governança de dados e de lei de dados em todo o mundo. Mensagem final aqui que eu queria deixar para a gente ir para as perguntas, né? A proteção de dados não é uma questão de conformidade apenas, mas sim um diferencial estratégico para os negócios. Todos os clientes que a gente passou por processo e adequou, todos eles utilizaram o processo de adequação para melhorar o processo, para mostrar para o seu público e para os seus consumidores que eles eram empresas organizadas e iam proteger bem seus dados. Então, é sim uma vantagem competitiva. Obviamente que tem que fazer o processo, né? Não para inglês ver, tem que fazer o que tem que ser feito e abordar isso depois. Bom, deixa eu tirar o compartilhamento, Ana, que aí eu volto a te ver aqui. Excelente, Lucas. Muito obrigada aí. Quem quiser seguir o Lucas lá no LinkedIn, recomendo. Conteúdo muito bom. Inclusive, busquei esse tema lá no LinkedIn dele, que eu vi que ele fez uma viagem falando sobre GDPR na Europa. Enfim, achei muito interessante. Então, vamos sempre manter essa rede aí para a gente conseguir se atualizar e fazer essa troca. Então, vamos às perguntas, Lucas? Vamos lá, deixa eu abrir o chat aqui. Você quer que eu vá lendo aqui para você? Vai, por favor. O Juan perguntou: como você mensura que uma empresa está realizando um tratamento de larga escala? Na minha opinião, é um assunto cinzento ao momento de tratar dados pessoais de cidadãos europeus de forma remota. Juan, já me Pelo fiz... menos, aí ele continua aqui. Pelo menos qual seria a prática sugerida, se sabe de algo? Agradeço. Já me fiz essa pergunta várias vezes, já troquei muita ideia com a Rochelle, com a Monique, com outros encarregados. Nosso entendimento. Estou numa cidade que tem 500 mil habitantes, que é a Caxias do Sul, onde a gente está aqui. E eu tenho uma empresa que trata dados de 400 mil habitantes. É larga escala, né? Uma empresa de monitoramento, alguma, sabe? Eu estou numa cidade que tem 500 mil habitantes e o meu processo de tratamento trata dado de 2 mil titulares. É uma pequena escala, né? Então, concordo contigo, é cinzento, precisa esclarecer isso, né? Quando a gente fala em larga escala, tem várias interpretações. Mas eu diria que tenta olhar no contexto que está inserido o negócio. Eu trato dado no Brasil inteiro. Eu tenho um negócio aqui em Caxias do Sul que trata dado em todos os estados do país e no Brasil. Cara, é larga escala, né? Porque eu estou tratando muito dado. Mas depende do contexto que tu está inserido e eu digo de localização geográfica também. Porque é como tu falou, né? O cara pode estar aqui numa cidade de 20 mil habitantes, mas tratando dado de milhares, milhões de pessoas, dependendo do tipo de tecnologia ou serviço que ele está oferecendo. Joia. Aí você informa para a gente, Juan, se ficou mais alguma pergunta. Vamos para a próxima. O Valdeci perguntou se essa nova adequação da LGPD inspirada na GDPR vai entrar em vigor esse ano. Na verdade, a LGPD ela foi inspirada no GDPR. Né? O GDPR entrou em vigor em 2018, a nossa lei entrou em 2020. Tá?
E para quem estuda as duas, eu até separei aqui, eu tive que recorrer ao meu material de novo. Não vai dar para ver muito aí, né? Mas aqui é o GDPR, ó. Então ele tem uma Ah, espessura dá aqui, pra são ver. 99 artigos. Quando eu olho o LGPD, é bem fininho, né? O que que eu digo, assim, meu pensamento, minha interpretação? Sim, a gente copiou o GDPR, trouxe para o Brasil, e aí nós temos questões culturais, né? E por isso que a NPD tem um trabalho muito árduo pela frente em fazer resoluções, em esclarecer dúvidas, e eles estão fazendo isso, eles estão no caminho. Na minha opinião, poderia ter uma velocidade um pouco diferente, mas eu entendo também, porque é um tema novo, tem limitações, tem limitação de conhecimento, de vários órgãos, e a gente mora num país que é muito grande. Tá? Agora, quando eu estava viajando, a Anatel, eu visitei algumas coisas lá e vi, é muito mais fácil tu fazer numa extensão territorial menor, com menos pessoas, com menos gente envolvida. É que nem empresa. Vai adequar uma empresa que tem 7, 8 filiais, tem 4.000 funcionários. É um baita de um projeto, é complexo, né? Diferente de eu chegar numa empresa que só tem sede naquela cidade, com 50 colaboradores e tu senta com o dono para falar. Então, assim, já está valendo, né? Já foi inspirado, mas as resoluções, do meu ponto de vista, é o que vão trazer mais clareza para a lei aqui no Brasil. Com certeza. E esse concurso agora da NPD vai facilitar bastante, porque o Brasil é muito grande, né? Como você mesmo disse, é difícil para eles conseguirem fiscalizar, orientar um país dessa dimensão. Então, os concursos aí vão vir para somar com certeza. Outra coisa que eu não comentei, mas é importante, né? A nível Brasil, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que olha o Brasil inteiro. Talvez, por que não, no futuro, botar isso por estado, sabe? Uma autoridade com autonomia por estado. Porque lá no GDPR é por país, né? Por exemplo, o CNIL na França, né? Então, cada país tem a sua autoridade e podem ter algumas coisas diferentes ali. Eu acho que aí também o GDPR foi mais feliz na composição. Sem dúvidas. O Rafael Lucas perguntou: como a LGPD e o GDPR orientam o tratamento de dados ligados, especialmente aqueles coletados antes da entrada em vigor das legislações? Aí depois tem outras duas perguntas, não sei se você quer fazer por partes. Bom, vamos falar dessa primeira aí. Dado legado também aplica a lei, tá? A gente precisa olhar para trás. Então, assim, também é Rafael, né? Não é um tema Isso. fácil, porque pensa, a gente atende algumas empresas que têm 50 anos aqui na região. E tu não consegue, às vezes, lá dentro, saber em que ano foi que essa empresa implementou um RP com banco de dados estruturado. Essa empresa, lá 50 anos atrás, ela começou no papel de pão, como a gente chama aqui, a fazer um pedido, né, no papel, depois jogava fora, não tinha controle, não tinha registro. Então, assim, na medida do possível, a gente tem que olhar para trás, tentar documentar lá no relatório de privacidade, o primeiro item da fase um, é onde a gente coloca esse tipo de informação. A gente fala um pouquinho do negócio, missão, visão, valores, conta um pouquinho da história do negócio e, quando a gente tem informação, a gente escreve lá. Olha, lá em 1997, a empresa começou a se informatizar. Lá em 2010, comprou um RPX com banco de dados estruturado. E é o que dá para fazer. Eu não vejo nada muito diferente disso, tá? E aí ele continuou depois aqui perguntando quais práticas recomendadas as organizações devem adotar para garantir conformidade sem comprometer a continuidade dos negócios. E caso não exista uma tratativa clara, há alguma iniciativa ou orientação em andamento que aborde esse tema? Bom, aí vamos lá. É o que a gente falava hoje, né? Pós-pandemia, todos os negócios enfrentaram dificuldades e o investimento ficou mais restrito. E no Brasil, principalmente, né, a LGPD, por muitos empresários, ela foi encarada como mais uma burocracia que a gente precisa fazer. Eu vejo muito diferente disso. Eu acho que a LGPD ela era necessária. O que acontece é que, aí sim, algumas pessoas, algumas consultorias criam um ambiente de LGPD complexo, caro, que não existe, tá? Então, a gente vê muito abuso, muito absurdo aí, tá? Como é que tu pode adotar conformidade? Hoje, tu fazer um processo de mapeamento de fluxo de dados, entender embasamento legal, a gente já viu autoadequações, né? As empresas pegam o jurídico, tecnologia, bota lá estudar e faz uma autoadequação. É melhor ter uma autoadequação do que não ter nada, né? Ninguém é obrigado a contratar uma consultoria. Eu acho que as consultorias, em alguns momentos, elas podem ajudar e vão dar clareza, mas a pessoa estudando, ela consegue fazer uma autoadequação. Hoje tem muito exemplo.
né? Diferente lá em 2020, que não se sabia nem direito como mapear um processo de tratamento. Depois a NPD botou o modelo deles, né, que hoje tem lá o modelo. Então, assim, garantir continuidade, a pessoa, tecnologia, aí é o pilar que eu acho que mais vai garantir continuidade, dependendo do tamanho do negócio, estrutura de backup, replicação, para que tu tenha sempre o dado e não perca, né? E principalmente na parte de cyber, essa questão para evitar ataque, porque hoje, vocês viram os números lá no início, é um absurdo, o Brasil deve ocupar talvez a primeira posição em alguns anos se esse cenário não mudar. Então, eu digo isso aí, estudar a lei, dar uma olhada, ela não é uma lei difícil, mas ela é uma lei complexa, e hoje, por que não? Até utilizar a IA para te dar caminhos, né, de como me adequar, eu tenho um negócio nesse contexto, dá muita informação para a IA do que é o teu negócio e pede para ela te dar lá um guia com principais pontos para garantir conformidade, que tu consegue fazer isso dentro de casa, sem muito custo, sem muito investimento. Quanto a se ter uma tratativa, eu tenho uma expectativa também que a NPD regulamente isso, porque hoje, assim, existem modelos de adequação, isso que eu mostrei para vocês, eu não estou dizendo que é o melhor do mundo, assim, é um modelo que a gente evoluiu em 5 anos e tem atendido bem os nossos clientes e a gente não tem tido nenhum problema com isso. Mas seria muito legal a NPD ter um checklist, né? Bom, como é que eu sei se eu estou adequado? Ou tipo um selo do Inmetro, né? Essa empresa está adequada. Hoje isso não existe, né? Mas quem sabe a empresa responder perguntas ou preencher documentos, pré-requisitos, que lá no final dê um score. Ó, o meu negócio está 90% adequado, né? Para a gente ter um termômetro aí. Não tem, mas eu acho que era prudente a NPD trabalhar nesse tema. Traria até uma segurança maior para as empresas que estão buscando adequação, né? Porque infelizmente também, né, Ana, tem muita consultoria que só leva dinheiro dos clientes e não faz nada, né? E isso é ruim porque Exatamente. quando a gente vai falar de LGPD, o cliente ele já está ali sapecado, né? Ele, não quero nem falar disso aí. Eles dizem assim para nós aqui, né, na nossa região, não. Se o cara está querendo vender a adequação LGPD ou aquelas placas lá fotovoltaicas, eu não vou nem receber. Porque diz que é 10 caras por dia lá no compras e com a Já gestão. está avisada na porta, né? E infelizmente isso tem em todos os ramos, né? Então, eu acho que o mercado vai limpando um pouco também, né? E procurar consultorias qualificadas, certificadas. Por isso que a gente fez as certificações, que a gente entende que isso é um diferencial para empresas que buscam os bons profissionais. De novo, pode ter bons profissionais que não têm certificações pagas, né? E se eles estudarem, hoje tem muito material, eles vão chegar no mesmo nível, não tenho dúvida nenhuma. Certo. Então, agradecendo aqui. Agora eu até estou vendo aqui o chat, ó, o Maurício colocou sobre eu discordo, é complexo ter confiança nas informações genéticas. Concordo, Maurício. Se tu tem um mínimo de conhecimento, aí ela pode te dar um caminho. Agora, e bem colocado pelo Maurício, né? Não dá para acreditar num projeto de adequação gerado lá pelo Copilot, pela Manus, pelo chat Com GPT. certeza. Tá? Tem que ter o É, conhecimento prévio, né? Sem dúvida, porque a IA precisa ser filtrada ainda. Ela não, ela erra isso. bastante, inventa bastante. Um dia desses eu estava fazendo uma pesquisa sobre uma resolução da NPD e ele inventou um artigo como a solução. E eu falei, não existe esse artigo. Aí ele, é verdade, não existe. Então realmente precisa desse filtro aí de um profissional qualificado, né? Muito, muito bem colocado pelo E é isso aí mesmo, tá? Eu, por exemplo, às vezes discuto lá, eu peço alguma coisa para a Manus, ela faz errado ou traz coisas que não existem. Manus, isso aqui não existe. É verdade, você tem razão. Então ela vai lá e faz de novo. Mas em uma dica aqui, então, pega essas 3 fases com essas etapas que eu coloquei aí, que depois vocês vão receber, joga isso lá no chat ou na IA e pede para ele organizar, dá um contexto do teu negócio para ele organizar essas etapas e te ajudar, né? Como é que tu pode implementar cada uma delas? Eu acho que aí vai ter um caminho muito próximo de quase realizar uma autoadequação. Mas precisa de apoio técnico jurídico, tá? Sem dúvidas. O Renato deixou os contatos dele aqui, atua com seguro cibernético, canal de fraude e denúncia. Que legal, Renato. Vamos fazer sim essa troca aí de contatos. A E turma de cyber, assim, super importante, né? Hoje a empresa precisa ter tecnologia para proteger, tá? Então, firewall, controle de acesso, antivírus, tem muita ferramenta hoje.
eu tenho um pouco de receio do gratuito, eu sempre digo, na medida do possível, fujam do gratuito, porque o gratuito ele não pode ser comparado a uma ferramenta paga. Em alguns casos, para algumas coisas, ele serve, mas geralmente, quando a gente fala em cyber, assim, tem que ter uma empresa que entenda do assunto, que tenha ferramenta robusta, não precisa investir milhões, milhares, né? Hoje tem ferramentas como serviço, né? Daí até o Renato se colocou à disposição, não conheço a empresa dele, mas consulta especialista na área, às vezes tu não consegue comprar uma solução, mas tu pode alugar, né? Paga mensal, tem uma parcela que cabe no bolso do negócio e vai te ajudar a proteger. Porque assim, ó, uma coisa que eu não tenho dúvida é que um ataque, um vazamento, um problema, ele vai custar muito mais caro do que proteger. Tá? Essa é uma certeza que eu digo para vocês. Com certeza. Então, agradecendo aqui, a Carla agradeceu. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? O momento é esse. Momentos finais agora com o Lucas. Bom, depois, Então, Ana, tu compartilha o material também, o meu contato, eu fico à disposição por e-mail, por WhatsApp. tá, A gente joia, pode até. agradecemos. Com certeza vai ser muito interessante. Agradecer a participação de todos, em especial ao Lucas. Muito obrigada, Lucas, a apresentação sensacional. Aprendi bastante, sempre muito válida essa troca. Agradecer a parceria aí de sempre. Nossas portas estão sempre abertas para novos eventos. E foi excelente. Obrigada, galera, agradecendo aqui no chat também. Eu vou estar disponibilizando depois da gravação para vocês, caso queiram rever ou compartilhar com quem não pôde vir, um certificado de participação e também o material que o Lucas disponibilizar para vocês. Obrigada, gente, pela parceria de sempre também e até o nosso próximo webinar. Obrigado a todos, obrigado, Ana. Até mais. É um prazer. Boa tarde, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.